A mensagem de hoje já está publicada aqui, ó. O céu é para os bons? Essa é uma pergunta. O que vocês acham? Eu imagino que vocês já estejam pensando sobre esse tema, sobre essa pergunta. Algumas pessoas já viram isso na internet. Mas no ponto de vista de vocês, o céu, ele é para quem? É para os bons? É para os maus? É para os mais ou menos? Para quem é esse céu apresentado pela Bíblia? Esse sermão, essa mensagem que eu preparei, com a ajuda de Deus, ela nasceu há cerca de 3, 4 meses. 3 ou 4 meses no meu trabalho. Enquanto eu trabalhava, uma amiga conversava com um rapaz, um amigo de trabalho, e eles falavam sobre um assunto que eu não sei qual é. E eu estava trabalhando, e aí ouvindo algumas coisas daqui e dali, e quando eu ouvi ela dizendo: meu, você sabe que o céu é para os bons, né? E tal, e continuou falando. Eu não sei do que eles falavam. Depois até comentei com ela que falaria sobre isso um dia, uma mensagem e tal, e esse momento chegou. O nome dela é Bianca Siloto Tanikawa. Ela é advogada, analista fiscal, e a criadora do nosso tema dessa manhã. Quando ouvi ela falar sobre essa questão, que o céu é para os bons, o céu tem tudo a ver com a minha esperança, tem tudo a ver com o local para onde eu quero chegar, tem tudo a ver com o meu estilo de vida. O céu é o meu objeto de desejo. Quando eu olho para o futuro, através da fé, quando eu olho para os meus anos futuros, eu penso que o céu é uma realidade, e eu busco essa realidade. E quando ela falou que o céu é para os bons, me subiu a antena. Sabe quando você liga o carro e a antena elétrica ela sobe? Me subiu a antena na hora. Eu falei, puxa vida, e agora? Eu preciso estudar esse assunto. Eu preciso aprender sobre esse assunto para depois poder ensinar sobre esse assunto. Quando eu ouvi então esse tema, o céu é para os bons, eu pensei, eu preciso explorar a grandeza desse tema, porque tem muito a ver com uma porção de trechos e temas da Bíblia, dos quais eu li, dos quais você também leu. Para você ter uma ideia, na versão bíblica, Almeida corrigida e revisada, fiel, a palavra céu é mencionada 486 vezes no Antigo Testamento, outras 290 vezes no Novo Testamento. A Bíblia, quando a gente olha para ela, no sentido de você pesquisar e se informar sobre o céu, você vai notar que a Bíblia fala sobre 3 céus. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Se você procurar na sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, estará escrito lá o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. E também no versículo 4 diz o seguinte: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Se ele foi arrebatado ao 3º céu, nós podemos concluir que existem mais 2 céus, mais 2 camadas de céu, ou alguma coisa assim, se você parar para analisar a questão do céu e a Bíblia. Então, em algumas pesquisas que eu acabei fazendo, acabou chegando até a minha informação de que o céu, que é chamado de firmamento no Gênesis, na criação, quando Deus separou o firmamento das águas, vai falar sobre o seguinte. Deixa eu me localizar aqui. Aliás, vamos falar um pouco sobre a questão do início mesmo da coisa. O céu chamado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, como firmamento. Então, o primeiro céu, de acordo com o Antigo Testamento, é o céu em onde contém as nuvens. E a gente não vai se ater muito nessa questão, mas eu preciso falar sobre ele, porque ele tem a ver com a nossa esperança, tem a ver com o nosso tema. O segundo céu seria o espaço interestelar, o qual é a residência dos seres angélicos, supernaturais e objetos celestiais, de acordo com Gênesis 1, 14 a 18. E o terceiro céu, cuja localidade não é revelada, é a residência do Deus triuno. O plano de Deus é de encher o céu com seus seguidores, e vocês o são, e também de Jesus Cristo. Não é de estranhar que a palavra céu é usada com o mesmo sentido que vida eterna.
Jesus prometeu preparar um lugar para os cristãos verdadeiros no céu. Em João, no Evangelho de João 14:2. Céu também é o destino dos santos no Velho Testamento, que morreram confiando na promessa de Deus e de um Redentor. Efésios 4:8. Aquele que crê em Cristo não vai perecer, mas vai ter vida eterna. João capítulo 3:16, muito famoso inclusive. O apóstolo João foi muito privilegiado em ver e relatar sobre a cidade celestial. Você vai encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 ao 27. João viu que o céu possuía a glória de Deus. Apocalipse 21:11. A cidade é cheia do brilho de pedras preciosas e jaspes claros como os cristais. O paraíso do jardim do Éden restaurado, o rio da água da vida corre livremente e a árvore da vida está disponível novamente, dando frutos mensalmente com folhas que são para a cura dos povos. Apocalipse 22, 1 e 2. Por mais eloquente que João tenha sido em sua descrição do céu, a realidade do céu vai muito além do que um homem finito pode descrever. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Perceba que todas essas informações estão contidas na Bíblia. Todas essas informações nos traz a visão, um local de esperança para que eu e você vivamos a vida no Senhor Jesus, para um dia poder, sendo agraciados por Ele, chegar até esse local. Amém? E é por isso que é importante ler a nossa Bíblia, o livro sagrado, ou as escrituras, como um amigo costuma dizer, que você tem nas mãos. Amém? Amém? Amém. O céu é um lugar de não mais. Não vai ter mais lágrimas, não vai ter dores, não vai ter mais sofrimento. Apocalipse 21:4. Não haverá mais separação, porque a morte vai ser conquistada. Apocalipse 20, versículo 6. A melhor coisa sobre o céu é a presença do nosso Senhor, o Salvador. Estaremos face a face com o Cordeiro de Deus, que tanto nos amou e se sacrificou, tornando possível viver na presença dEle pela eternidade. Posso ouvir um amém? Você, a igreja de Cristo, a pessoa que Deus resolveu, pela sua infinita graça, antes mesmo que todas as coisas fossem criadas, escolheu se relacionar com você. Você é chamada a igreja de Cristo. Você, é para você que essas palavras todas são ditas. Agora, quando eu fui perguntar para um amigo do trabalho, Vandão, o apelido dele, eu falei, cara, o que você acha sobre esse tema, sobre esse texto, sobre essa pergunta? O céu é para os bons? E aí ele me olhou e me disse o seguinte: olha, nós teríamos que definir o que é bom. Uau, tá certo. Nós temos que definir o que é bom, para poder ampliar a discussão e colocar, de fato, as coisas no seu devido lugar. Então, o que é bom? Eu decidi pesquisar para ver o que a Bíblia fala sobre o que é bom. E no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 8, diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Marcos 10, 18, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Deus é bom, e ponto. Eu poderia falar sobre essa questão da bondade de Deus, do amor de Deus, expressando ou me caminhando pelo caminho do que o homem não é. Mas aí nós gastaremos muito tempo e não é isso que eu pretendo fazer agora, pelo menos por enquanto. Mas nós poderíamos falar sobre a bondade de Deus, falando das inúmeras maravilhas que ele fez e faz, sobre a criação e tudo mais. Eu já vi e já ouvi algumas pessoas falando, e até falava na classe de há pouco tempo, que parece que eu tenho ouvido mais, parece que isso voltou à tona e parece que é a nova moda dos questionamentos com relação à religião, que é: se Deus é bom, então por quê? E aí você já sabe no que vai levar. Se Deus é bom, por que as mulheres são violentadas? Por que Ele permite que isso aconteça? Se Deus é bom, por que as crianças são escravizadas, são maltratadas? Se Deus é bom, por que os desastres naturais acontecem e as pessoas inocentes morrem? E eu digo inocentes com parentes, porque a Bíblia diz que nenhum ser humano é justo, sequer um, porque todos pecaram. Mas enfim,
Se Deus é bom, por que as crianças, ao nascerem, muitas delas nascem sem o cérebro e não vivem muito tempo depois de nascerem? Se Deus é bom, por quê? Se Deus é bom, por quê? E por quê? Eu poderia, como algumas pessoas também, dar uma resposta muito breve, muito clara, mas também fechada, sem levar a argumentação. E eu poderia dizer o seguinte: olha, Deus permite que essas coisas aconteçam, sabe por quê? Porque Ele não é tão arrogante e tão vaidoso quanto você. Com Deus não tem um jeitinho. Deus não dá jeitinho para as coisas. Ele construiu toda a criação, o planeta, a humanidade, a natureza, todo o sistema para funcionar em harmonia e de maneira perfeita. Acontece que o pecado causou um impasse nisso tudo. E então, você pode dizer o seguinte: olha, então Deus foi pego de surpresa com o pecado. Ele criou as coisas perfeitamente, e o pecado veio e estragou o que Ele fez, e então Ele teve que providenciar um plano de restauração disso tudo? Não, não. Nós sabemos que Deus não foi criado, Ele não nasceu, Ele é eterno, e Ele existe antes que tudo fosse criado. E antes mesmo dele construir o planeta, organizar as coisas no seu devido lugar, pense por um momento na existência do Deus no universo, na eternidade. Ele não precisa de conselhos, Ele não precisa de ajuda para fazer as coisas, porque Ele é Deus. Então com Ele não tem jeitinho, Ele tem sim um plano, e esse plano estava pronto e claro. E era sempre o plano da redenção, sempre o plano da justificação, sempre o plano da graça. 100 vezes graça, 1000 vezes graça, 1 milhão de vezes graça. Que graça seja uma palavra lembrada na sua mente por toda a sua vida. Graça, eternamente graça. Amém? E para quem não sabe, graça significa favor imerecido. Você não merece, mas Deus escolhe te dar. E aí, voltando a falar sobre os questionamentos daquele que pensa: olha, se Deus é bom e tudo mais, e quando eu disse que Ele não é arrogante e vaidoso, pelo seguinte: Deus não é como você, um novato e presunçoso e selvagem, que não vai viver mais de 120 anos, e que não poderá saber sobre como as coisas foram criadas, como funcionam as coisas e a ordem no universo. Você sequer saberá sobre a criação. Você poderá estudar em várias universidades, ter vários cursos superiores, várias pós-graduações, mas você nunca conseguirá entender como Deus deu origem a tudo isso. Aliás, existe uma linha de pessoas que acreditam no desenvolvimento das coisas, na evolução das coisas. E para essas pessoas que dizem que não têm fé, porque elas acreditam na ciência, a ciência ela existe pelo fato de poder se comprovar por métodos científicos. E quando uma pessoa foi questionar um professor ateu de ciências, e perguntou a ele se ele tinha fé, e ele disse: não, eu não tenho. E um entrevistador disse a ele: então como você acredita na ciência? E ele disse: eu acredito na ciência porque a ciência existe baseada nos testes, nos mecanismos científicos de comprovação. E aí o entrevistador pergunta: mas como é que você sabe quantos anos que a Terra tem, se você não estava lá, e se você não conhece ninguém que estava lá? E aí ele diz: então você tem fé. Entende? Vocês podem estudar o que vocês quiserem. Vocês poderão falar sobre os assuntos que vocês quiserem, mas o fato é que nunca poderão se igualar ao conhecimento de Deus, que é eterno. E eu já disse a vocês que não, pelo menos eu nunca ouvi falar de um ser humano que vivesse mais de 120 anos. Para essas pessoas que falam questionam sobre a bondade de Deus e tudo mais, eu vou fazer alguns questionamentos e que são impossíveis de se responder, mas eu preciso fazer. Pense em Deus por um momento
e imagine quem poderia sugerir a ele como ele poderia criar a terra. Quando ele diz, façamos, quem poderia se intrometer nesse grande conselho e dizer, olha, ao invés de fazer a terra redonda, faça ela quadrada. Ora, é melhor. Quem poderia se intrometer nesse conselho santo? Se eles são todo o conhecimento de tudo que há. Ou, por exemplo, quem poderia sugerir a ele qual tipo de luz colocar sobre o dia e sobre a noite? Ou por exemplo, qual dessas pessoas poderiam sugerir a Deus como separar as águas do firmamento, que hoje é chamado de céu? Como é que eles poderiam fazer, ou aconselhar o Senhor, a fazer a separação entre águas e terra? Vocês param para pensar e perceber a grandiosidade de Deus e a pequenez do ser humano? Mas não termina por aí. Como, por exemplo, ele poderia sugerir a Deus, olha, já que vai cobrir, como diz o texto bíblico, de vegetação toda a terra, por que você não faz dessa maneira? O que você acha da minha sugestão? Não, cale-se, não há lugar aqui para intromissões, não há lugar aqui para opiniões, o conselho é santo, é eterno e existe desde sempre, ninguém pode se meter nesse grande conselho. Este é o conselho do Pai, do Filho e do Espírito, que estão juntos e existem juntos na criação e em toda a história da humanidade, muito depois da eternidade que eles existem. Ou, por exemplo, quem poderia dizer a Deus ou a Trindade sobre como eles poderiam encher a face da terra com as espécies de animais? Ou como deveria concluir a obra criada, quando eles disseram, façamos o homem à nossa imagem? Quem poderia botar o bedelho e dizer, olha só, então por que não faz dessa maneira? Não! Os questionadores, aqueles que dizem, olha, se Deus é bom realmente, por que ele não proíbe isso? Por que ele não faz aquilo? Essas pessoas não podem responder. Essas pessoas, aliás, elas ainda não haviam sido criadas, porque a humanidade está sendo criada neste momento por Deus, de acordo com a Escritura. E para que você não perca, eu estou falando do bom, o que é bom, e bom é Deus. Deus é bom, querido e querida. Essa é a razão de Ele ter criado a natureza, a terra, o planeta, todo o espaço que nós não conhecemos e nunca iremos conhecer, porque a ciência já diz sobre outros espaços, outras galáxias. Essa informação não é antiga. Ou seja, a cada vez mais que o ser humano estuda e se prepara e olha para o mundo dizendo, olha, eu consigo, mais o Senhor o esfrega no chão dizendo, você é pequeno, você não pode se comparar a mim, porque eu sou Deus, eu sou o Criador de todas as coisas, e você é pequeno, você é criatura, eu o criei. Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele criou todas as coisas, para que você e eu desfrutássemos da plenitude do seu amor através da criação, e para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele, e hoje pudéssemos estar aqui, por exemplo, ouvindo esses louvores, essas mensagens, abrindo a nossa Bíblia em comunidade. Amém? Amém? Ok, então eu já falei sobre céu e já falei sobre o que é bom. Agora, afinal de contas, para quem o céu foi prometido? Certo? Nós estamos subindo uma escada, estamos no 3º degrau agora. Para quem o céu foi prometido? Eu, quando olho para a Bíblia, e você também verá isso, que a Bíblia é apresentada para a raça humana, como sendo um lugar de paz, morada de Deus e os seus anjos, de livramento e esperança. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 3, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 11 diz, Galileus,
são chamados por anjos aqui. Porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Ou seja, Jesus disse, se eu subir, se eu ir, aliás ele usa o termo, se eu for lhes preparar lugar. Ou seja, ele foi. Está comprovado. Existem testemunhas. Isso foi escrito para que você e eu pudéssemos ler hoje. Então, para quem isso foi prometido? Para os seres humanos. Eu posso concluir, sem me demorar aqui, que o ser humano é o público-alvo do céu. O céu é prometido para a raça humana. E ponto. E eu não quero bater o martelo, e nem posso, de que só vai haver a raça humana lá. Por isso, entre talvez as possíveis, a raça humana é uma. Nós estamos no meio disso tudo. Agora, sobre a raça humana e sobre a nossa pergunta, o céu é para os bons? Você pensou nisso? Vamos falar um pouco sobre a humanidade agora? A humanidade é boa? O que vocês acham? Não? Ninguém acha que é boa? Olha só, meu irmão, o que a Bíblia diz, o que Deus diz quando olha para o povo e se comunica com ele. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Na queda do homem no Éden, entre Adão e Eva, se eu fosse comparar a humanidade, porque eles são a humanidade até o momento, se eu fosse comparar a humanidade a uma casa, a um apartamento, por exemplo, uma casa, para ficar mais fácil, eu não poderia dizer a você que a casa chamada humanidade precisa de reparos, ou que a casa chamada humanidade precisa de uma pintura na parede, ou que a casa chamada humanidade precisa de um reboco, porque já está caindo. Não, eu teria que dizer a você, a casa está completamente perdida, e ela está completamente do forro e do telhado, a sua base destruída e prestes a cair, e cairá a qualquer momento. Não entre nessa casa. Essa é a comparação exata entre falar sobre a humanidade que caiu no pecado do Éden, com alguma alegoria, e a alegoria que eu uso é a da casa. Por isso, eu não posso me descansar, ou eu não posso me valer sobre a justiça humana, sobre o caráter humano, sobre as pessoas que me prometem ou não coisas. Por quê? Porque quando a humanidade caiu no Éden, ela não caiu pela metade, ou ela não caiu um degrau, ela caiu por completo, e foi destituída de toda a justiça, de toda a bondade. O nosso texto não diz, eu te colocarei um novo coração para você melhorar um pouco. Ou o texto não diz, eu te darei um remédio para melhorar um pouco a doença do seu coração, ou um pouco o seu espírito. Mas ele diz, eu darei um novo coração. Eu retirarei o seu coração e colocarei um novo coração. E por quê? Porque a humanidade caiu por completo diante de Deus, através do pecado. Você, meu irmão, minha irmã, pode praticar isso em você. Você pode ver essas coisas acontecerem no seu vizinho, nas pessoas do seu trabalho. Você pode ver as pessoas tentando se melhorarem. Você poderá ver as pessoas tentando ser diferentes, por uma questão de vaidade até. Por uma questão de dizer e bater-nos no peito e dizer, eu cumpro com as minhas obrigações sociais, eu faço bem para as pessoas. Mas você verá que essa pessoa, ela não conseguirá por muito tempo esconder de si mesmo e das outras pessoas aquilo que ela realmente é. E o que ela é mal. Porque a natureza dela é má. Como eu falava na classe há pouco tempo, nós temos o nosso DNA, nós temos o nosso código genético. E o nosso código genético com o pecado, ele foi alterado, danificado, prejudicado. Nele que era puro e saudável e eterno, agora se tornou doente, problemático, mortal. Isso continua acontecendo em todas as esferas humanas. Por exemplo,
Pergunte isso às mães, às mulheres. Coloquem duas crianças, você já deve ter visto isso. Coloque duas crianças para brincar com alguns brinquedos. Em determinado momento, vá lá e retire alguns e deixe um apenas, na mão de umas, de preferência, de uma das duas. Você já sabe o que vai acontecer. Elas vão lutar ali por aquele brinquedo. Elas vão chorar, elas vão se arranhar, elas vão se morder por causa daquele brinquedo. Isso continua acontecendo nas esferas totais da vida humana. A pessoa, ela sai da fase da infância, da adolescência, entra para a fase adulta, e essas pessoas continuam mentindo. Essas pessoas continuam, vocês sabem, vocês convivem com essas pessoas. Aliás, esses são problemas que têm relação conosco. Nós mesmos somos pegos por nós, e com a ajuda do Espírito Santo, confessamos nossos pecados, e nos pegamos muitas vezes, falhando, mentindo, enganando as pessoas. Ou isso acontece comigo? Sim ou não? As pessoas continuam roubando ideias, objetos, não importa, mas elas roubam. As pessoas continuam matando fisicamente, ou moralmente, ou emocionalmente. E elas destroem as pessoas, enganando. Isso continua acontecendo até hoje, e continuará até que Jesus volte e coloque fim a esta ordem em que nós vemos hoje, e vivemos nela. Enfim, o pecado acabou com a natureza humana. O pecado acabou com a beleza que havia nesta humanidade, criada por Deus, feita para durar a eternidade, feita para se relacionar com Deus face a face. Você se lembra dos textos? Você já olhou para Gênesis? Você sabe como é. Deus passeava pelo jardim, conversava com Adão e Eva, face a face. Foi assim que Deus construiu a humanidade, para que ela vivesse eternamente. Mas o pecado estragou tudo isso. Ok? Para aqueles que têm uma visão elevada sobre si, e eu conheço alguns, veja o que a Bíblia diz sobre a humanidade. Livro de Jó, capítulo 25, versículo 6, diz: o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Olha, aqui a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, compara a humanidade, o valor dela. Isso no sentido de se valer da sua sabedoria, da sua arrogância, da sua estupidez, de querer apontar a sua arma para Deus e disparar toda a sua angústia, sua vaidade, seus questionamentos infundados. Então alguém poderia dizer: ok, Márcio, então para isso existem as leis. O ser humano é mau, é ruim, então vamos fazer um conjunto de leis e vamos tratar todos esses seres humanos enquadrados na lei, e vamos fazer com que eles tomem jeito. Sabe o que a Bíblia fala sobre o nosso código de justiça? Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6 diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Eu já falei aqui algumas vezes, mas nunca é demais. O significado mais contundente aqui, e direto também, da questão do trapo imundo, faz referência à menstruação. Faz referência sobre as mulheres que viviam naquele tempo antigo e arcaico, e que precisavam lidar com essa situação. Então elas preparavam um paninho e se vestiam. Quando elas jogavam fora esse pano, aliás, existe uma norma bíblica para isso, era enterrado para que ninguém visse, que não transmitisse doença, tudo mais. Deus pega a justiça humana e compara com uma coisa nojenta. Compara com uma coisa que muito menos a mulher que se desfez dele quer olhar novamente. Que ouça isso e essa explicação, todas as pessoas que olham para o Senhor e dizem: olha, se Deus é bom, por que então que Ele deixa isso acontecer? Se Deus é bom, por que tudo isso acontece nos nossos dias? Calado. Fique quieto. Não abra sua boca para dizer tais coisas. Porque a Bíblia, em todo o seu contexto, vai dizer que você é pequeno.
novato, selvagem, sujo. É claro que eu estou falando sobre a humanidade natural, não lavada pelo sangue de Cristo. Mas que você pense sobre isso. Percebam, irmãos e irmãs, pessoas que ouvirão essa mensagem depois, a Bíblia coloca a humanidade no seu lugar de origem. E o seu lugar de origem é de humilhação. O seu lugar de origem, ao se tratar e se relacionar com Deus, é de cara no pó. É saber qual o seu lugar. E o seu lugar, e o meu lugar, é de humilhação. Fora presunção, fora arrogância e vaidade. Humilhe-se na presença de Deus. Nesse ponto, nesse texto, penso que a Bíblia colocou cada ser humano no seu devido lugar. A Bíblia tem muito mais a falar sobre essa questão, mas nós não vamos nos ater a ela, porque vai levar muito tempo, e eu não tenho muitos minutos. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre um pequeno histórico de grandes atos da humanidade contra Deus, e o primeiro vai ser: Adão e Eva traíram a confiança de Deus ao desobedecer a voz, ao obedecer a voz do diabo. Caim traiu o Senhor ao matar o seu irmão. Sodoma e Gomorra traíram ao Senhor com prostituição. Saul traiu o Senhor desobedecendo suas ordens e sendo ganancioso. Davi traiu o Senhor se deitando com mulher casada e mandando matar o seu marido. Israel traiu o Senhor adorando outros deuses, roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Pedro traiu o Senhor negando que o conhecia. Judas traiu o Senhor ao entregar Jesus por algumas moedas. Ananias e Zafira traíram o Senhor, mentindo contra o Espírito Santo por ganância. Existem outros, mas como eu disse, a gente não vai se ater a ele, até porque eu acho que está suficiente. Penso que a humanidade aqui chegou onde ela precisa chegar mesmo, que é no chão, e com o rosto no pó, ao pensar que pode discutir com Deus e aconselhá-lo, e pedir explicações. Fora arrogância, fora presunção. Continuando para a gente finalizar, então afinal de contas, para quem é, Paulo, esse céu? Afinal de contas, igreja, para quem é esse céu que a Bíblia promete? Para quem é esse céu de que a Bíblia fala tanto? Ou você vai me dizer que é para os maus? Então, vamos abrir as portas do céu agora para todo ser humano mau, e que ele entre pelo céu, e que ele vive eternamente na sua maldade. Não é tanto assim. Mas você precisa pensar, e eu vou te responder. Mas antes de responder para você, quais são essas pessoas que entrarão no céu, eu preciso ler com você e te trazer uma informação. Olha só, por amor à humanidade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo se tornaram malditos por amor à humanidade. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo se tornaram malditos por amor à humanidade, por amor a vocês, por amor a todas as pessoas com que vocês se relacionam no trabalho e na escola, para todas as pessoas pelas quais você pode pregar o Evangelho e falar sobre Jesus Cristo na sua vida e tudo mais. Por amor a vocês, por amor a nós, eles se tornaram malditos. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15, diz: o que justifica o perverso, abomináveis são para o Senhor. O que justifica o perverso, abomináveis são para o Senhor. Ok, mas de que justificação eu estou querendo falar? Aliás, quando ele fala aqui de abomináveis, ele traz um significado de repugnante, abominação, um ritual macabro, referindo-se a algum alimento impuro, a ídolos e tudo mais. E tudo isso por quê? Por amar a humanidade, por amar a você. Cristo passou por toda a humilhação que cada um de nós deveríamos passar pela eternidade, e ainda assim não conseguiríamos ter amizade com Deus, não poderíamos ter relacionamento com Deus. Todo sofrimento vivido nesta vida e pela eternidade não traria igualdade, não pagaria, não seria uma moeda de troca com o Senhor, para nos ligar novamente com Ele, como era no Jardim do Éden. Porque todo sofrimento vivido por um pecador
não servirá de nada, não vale de nada. Essa é a mensagem da cruz de Cristo. Mas antes de eu partir para a cruz de Cristo, eu quero que você abra comigo. Eu quero pedir que você abra a Bíblia. Em nome de Jesus. No livro de Salmos, capítulo 5. Eu já estou finalizando, já estou terminando. Salmos, capítulo 5, versículo 5 também. Você verá na sua Bíblia, se você tiver um lápis ou uma caneta, pode marcar que vai ser uma boa. Versículo 5 de Salmo 5 diz o seguinte: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Essa frase, e um outro texto que eu vou ler com vocês também, em Salmos capítulo 11, versículo 5, tem a ver com aquela frase conhecida: Deus ama, Deus detesta o O que eu quero dizer com isso, igreja? Quero dizer que a ira de Deus com o pecado e na humanidade se acendeu a ponto de explodir. A ira de Deus se acendeu em direção ao pecado e aos seus usuários, os pecadores, de maneira a ponto de explodir. E você já ouviu isso? Talvez não com essa abordagem, mas você já leu, com certeza. E eu digo a você que ela explodiu na pessoa amada de Jesus Cristo. Por amor a vocês, por amor à humanidade. O livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, 42, diz o seguinte: Jesus, prestes a passar pelo momento mais difícil da sua vida terrena, aquilo em que ele se propôs a fazer antes da criação do mundo, está solitário, sozinho, com medo, e diz essas palavras aqui que eu vou ler para vocês, em uma oração ao Pai: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem poderia me ajudar nesse momento e dizer o que havia dentro daquele cálice? Dentro daquele cálice havia a ira de Deus. A ira de Deus que se acendeu contra o pecado e o pecador, que explodiria na humanidade, foi desviada em Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas por Ele, pela sua vida. Toda a ira de Deus que se acendeu e explodiu sobre a cabeça de Cristo. Ele foi devidamente moído pelas mãos do Senhor. Ele foi devidamente maltratado pela humanidade, ok? Mas devidamente moído pelo Deus eterno, e que tinha sua ira voltada para o pecado e o pecador, como nós lemos aqui.
E essa é a teologia mais linda da Bíblia, é a teologia da justificação. E se você espera que eu responda a pergunta do tema, eu vou respondê-la agora. O céu é um lugar para todas as pessoas que se escondem no sacrifício de Cristo. O céu é para todas as pessoas que o recebem como Senhor e dizem: Pai, obrigado pelo teu filho amado ter morrido na cruz por mim e ter se sacrificado pela minha vida e pagado a minha dívida e por todos os meus problemas e pecados. Ele ter morrido na cruz por mim, pela humanidade, pelos meus irmãos de raça. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. O céu é um lugar maravilhoso, em que eu espero com toda a força do meu coração chegar até Ele, conduzido pelas mãos dos anjos celestiais, até dar um longo abraço em Jesus Cristo, num corpo parecido com o dele, e morar por um tempo no céu, e depois toda a eternidade na terra. Essa é a esperança de todo o meu coração. E a resposta para a pergunta: não, o céu não é para os bons, porque não existe bom senão Deus. O céu é para os justificados, para todos que foram justificados pelo sangue de Cristo na cruz, justificados pelo sacrifício eterno e duradouro que o Cordeiro Santo fez por mim e por você. Este é o ingresso de entrada para o céu, é passar pela justificação de Cristo. Sem ela não existe lugar para o céu, sem ela não existe amizade com Deus, sem Jesus Cristo não existe espaço para haver qualquer relacionamento com o Senhor. Como eu espero que muitas pessoas ouçam essa mensagem, muitas mesmo, eu quero fazer uma pergunta para você: você quer ir para o céu? Você gostaria de viver essa experiência eterna? Se a tua resposta for sim, eu preciso dizer a você: primeiro, você tomou a melhor escolha de todas, e segundo, você vai encontrar esse ingresso nas mãos do meu Salvador, Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos orar, mas para as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois, eu sugiro, em nome de Jesus, que você feche seu olho, que você pense no Senhor. Você que talvez nunca tenha orado na vida, você que talvez nunca tenha falado com Deus, eu acredito que Ele se mostrará a você, e já tem mostrado. E aconselho você a pedir que o Senhor se revele a você, que Ele se revele a você, Ele se revelará, e Ele te explicará todas essas coisas que eu te disse, com a iluminação do seu Espírito Santo. Se você quer entrar no céu, abaixo com toda idolatria, com toda vaidade, presunção e vaidade, humilhe-se diante do Senhor, vá até Cristo e pegue o ingresso para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que está no céu, senão por Ele. O céu é para os bons? Não. O céu é para os justificados por Cristo, pelo seu sangue e conserto eterno. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quero pedir que você feche seus olhos e faça uma breve oração comigo, em nome de Jesus, enquanto o grupo se prepara. Pai glorioso e grandioso, nós
estudamos e ouvimos e falei sobre uma coisa grandiosa, que mudou a história da humanidade, que dividiu a história em duas, uma parte antes de Cristo e outra depois. Falei aqui, Senhor, sobre o ingresso para o céu, sobre a maneira com que nós precisamos fazer para chegar até Ele. Eu, em nome de Jesus, Pai, te peço que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes e coração de todas as pessoas que estão aqui me ouvindo, e as que me ouvirão pela fé, através da internet, de todas as mídias possíveis. Em nome de Jesus, pela Tua graça soberana e salvadora, em nome de Jesus, Pai, revela-se a esta igreja e a todo mundo, e os salvem, Senhor, deles mesmos. E pela Tua graça soberana e salvadora, haja uma multidão grandiosa e numerosa, Pai, que suba aos céus e que Te prestem culto pela eternidade. Mas em nome de Jesus, Pai, eu Te peço em Cristo, que me guarde de mim mesmo e que me ajude a perseverar nesta fé até o último dia da minha vida, sem a qual tudo seria vão, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar os consagrados e os irmãos que gostam de orar por intercessão das mãos, que venham aqui à frente. E você, igreja, tem a oportunidade agora de falar com Deus, de talvez pedir ajuda sobre algum assunto, sobre algum aspecto. Deseja ir para o céu, mas se sente talvez em dificuldades. Os consagrados podem vir já, podem já se posicionar, por gentileza, claro. E a igreja tem a oportunidade agora de orar, de pedir ao Senhor que te ajude a não conseguir um emprego, a não conseguir um carro ou uma casa nova, mas a conceder a você a certeza de que você se encontrará com Cristo nas nuvens. Amém? Vamos orar. Não perca essa chance, porque eu não vou perder.